Olá, eu sou a Viviane Pinheiro e vamos para uma aula da disciplina Os Projetos de Vida e o Bom Professor. Esta aula tem o título Práticas de Projetos de Vida na Escola 2. É uma aula em que nós vamos abordar práticas, intervenções educacionais a respeito dos projetos de vida. E hoje eu vou trazer uma perspectiva que acredito que seja bastante interessante para os educadores que estão trabalhando com as intervenções educacionais. Trata-se de entender os projetos de vida como um componente curricular, ou seja, como uma disciplina, ou também como um tema transversal. Por que é importante inserir os projetos de vida no currículo da escola? Muitas vezes a formação ética, para o exercício da cidadania, ela é feita de uma maneira não tão explícita, não tão intencional. Então, muitas vezes, esse trabalho com valores, com as habilidades socioemocionais, é entendido como parte do currículo oculto e não das intenções dos educadores realmente dentro das suas ações na escola. Então, você trazendo os projetos de vida para o currículo, você passa também a estruturar as intervenções educacionais que apoiam a construção e o desenvolvimento dos projetos de vida ético. Você evidencia também o compromisso da escola com a formação ética, com o exercício da cidadania e com a transformação social. Ou seja, pensar um currículo que aborde os projetos de vida é, de certa forma, traçar um plano de oportunidades para que as crianças e os jovens se desenvolvam plenamente e que possam também se entender melhor, construir identidades articuladas ao projeto de vida com a dimensão também do impacto social. Nós vamos trazer para esta aula um exemplo de uma escola que vem desenvolvendo este trabalho com projetos de vida desde 2011. É uma escola em São Paulo chamada Escola Pinheiro e essa escola implementou projetos de vida como um componente curricular no ensino médio, nas 3 séries do ensino médio. Eu gostaria nesta aula de trazer este exemplo, porque muitas vezes faltam exemplos, modelos, não como receitas, mas como ideias, para que os educadores possam também organizar e fundamentar as suas práticas. É importante também sinalizar que, como essa disciplina já acontece há bastante tempo, ela teve muitas mudanças, parcerias importantes ao longo desse processo, de professores que atuaram nessa disciplina e que hoje também atuam, e principalmente mudanças que aconteceram devido ao contexto da própria escola, e a participação e o engajamento dos jovens. A partir das demandas juvenis, essa disciplina também foi tendo outras ações, outras formas também de abordagem. O objetivo da disciplina é fomentar nos jovens estudantes a construção de projetos de vida éticos por meio do desenvolvimento da sua identidade moral, consolidando valores em suas identidades e de competências sociocognitiva-emocionais, que lhes garantam direcionamento significativo, bem-estar e oportunizem impactos positivos na sociedade. Então vejam que o objetivo dessa disciplina está altamente articulado ao conceito de projeto de vida, que é um conceito de um construto interno psicológico que motiva e guia ações e planos de curto e longo prazo, uma certa estabilidade e que atingem tanto a própria pessoa quanto também extrapolam para além de si esse desejo de impactar o mundo. Para essa construção curricular, foram traçados objetivos para cada ano letivo, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. No primeiro, é mais focado no autoconhecimento. Então, o objetivo é de trabalhar o conhecimento de si, identificar os seus valores centrais, sentir-se acolhido e apoiado rumo à definição
do seu próprio projeto de vida. E no segundo ano é que este jovem consiga preparar planos e ações concretas, ou seja, ter um engajamento significativo para o alcance das metas estabelecidas. Outro ponto também importante no segundo ano, um objetivo, é conhecer as opções de estudo, mercado de trabalho relacionadas à área profissional que esse estudante já está manifestando e entender o projeto de vida nos impactos que ele tem no seu dia a dia, ou seja, de que forma eu me sinto motivado para seguir em frente, para traçar esses planos. Então, realmente é uma dimensão muito voltada ao engajamento. E no terceiro ano, de uma forma pensando que eles já passaram por esses 2 anos de trabalho com os projetos de vida, a ideia é construir um projeto de vida que articule as habilidades pessoais, ou seja, toda essa dimensão do autoconhecimento e de que foi fruto desse engajamento, as necessidades da sociedade, compreender que é possível contribuir com a sociedade por meio da sua profissão e das suas ações, criar e se engajar em soluções inovadoras, viáveis e desejáveis para transformar os problemas da realidade social. Ou seja, ao final desse percurso, a ideia não é que eles tenham um projeto de vida consolidado, planejado, mas que eles tenham oportunidades de explorar todas essas possibilidades e pensar, refletir sobre seus projetos de vida. Muitos estudos demonstram que as intervenções educacionais são muito potentes para esse desenvolvimento dos projetos de vida. Então, pensando de uma forma longitudinal, acredita-se que um programa consiga levar esses jovens a complexificar a forma como organizam esses projetos. É muito importante também a gente definir essa estrutura curricular. Nós pensamos aqui na estrutura dessa disciplina como dividida nos campos pessoal, social e profissional. É claro que essa divisão é apenas para evidenciar esses campos e que nós não fiquemos restritos ao campo profissional. A ideia também é que nós possamos trabalhar com competências e habilidades dentro de cada campo. Para cada campo, no currículo mais atual desta escola que nós tivemos acesso, e é importante a gente dizer o quanto que nós, enquanto equipe, acompanhamos todo o desenvolvimento disso nesta escola, mas para cada campo foi definida uma competência geral e que abarcou diversas habilidades. Então, há uma grande competência para o campo pessoal em cada ano, no primeiro ano, outra competência para o campo pessoal no segundo ano e também no terceiro ano. E para cada grande competência, as habilidades correspondentes. Aqui eu trouxe o exemplo das competências do primeiro ano e algumas habilidades. É claro que o documento é bastante amplo, existem várias nuances que poderiam ser trazidas, mas a gente tem um espaço curto nesta aula. No campo pessoal, nós temos conhecer-se e valorizar-se, reconhecendo seus valores e traços de personalidade, construindo, por meio da narrativa autobiográfica, a interlocução de sua história ao seu projeto de vida. Um exemplo de habilidade: reconhecer os próprios sentimentos e avaliar suas consequências, desejabilidade e modos de ressignificação. Ou seja, no campo pessoal, no primeiro ano, se espera que esse jovem consiga conhecer-se e valorizar-se, valorizar a sua narrativa, entender a sua biografia, entender os seus sentimentos, avaliar os seus sentimentos e de que forma tudo isso se articula com o seu projeto de vida. No campo social, a competência é reconhecer e respeitar as ideias e sentimentos dos outros, entendendo seu pertencimento e convivência em diferentes grupos sociais. Então, aqui como exemplos de habilidades, nós temos o desenvolvimento da empatia, para compreender os sentimentos e necessidades alheios, identificar os diferentes grupos sociais a que pertence, analisando os valores
coletivos que neles circulam, ou seja, nessa competência espera-se que eles não apenas reconheçam, mas valorizem e respeitem as ideias dos outros, se entendam como parte de uma comunidade. E no campo profissional, a competência é saber fazer escolhas que entrelaçam os âmbitos pessoal, social e profissional dos projetos de vida, que atendam às próprias necessidades, mas também sejam orientadas pela responsabilidade social. Ou seja, aqui tem-se essa ideia desse jovem que faz escolhas, que está engajado, atuante na sociedade. Um exemplo de habilidade é o perceber o impacto das suas escolhas, né? E também compreender as possibilidades dos contextos em que vive, suas limitações e potencialidades no processo de tomada de decisões. Então, aqui nós definimos as competências, um conjunto de habilidades. E agora vamos falar um pouquinho sobre as estratégias. Então, nós falamos o que motivou, né, os princípios deste componente curricular e agora quais estratégias são mobilizadas para atingir esses objetivos. Então, em primeiro lugar, o aluno precisa estar no centro desse processo. Então, na escola, em todas as atividades desenvolvidas, existia um protagonismo muito grande deste estudante, né, nas ações desenvolvidas em conjunto com os colegas e com os professores. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que as estratégias precisam articular o par reflexão-ação. Muitas vezes, quando olhamos materiais didáticos e outras atividades escolares, percebemos que as atividades se voltam muito para a reflexão e menos para a ação. E isso pode gerar o desinteresse, falta de estímulo para continuar naquela disciplina, porque de uma certa forma você só refletir e não colocar a mão na massa, não ver aquilo com a sua concretude, pode ser bastante prejudicial. E por fim, a construção, né, dos projetos de vida éticos, né, que é o desejo da escola, deve acontecer no âmbito das experiências significativas. Então, isso significa não apenas ficar ali preenchendo atividades, fazendo leituras, mas proporcionar a esse jovem experiências significativas na escola. Algumas estratégias validadas por essa escola eu vou trazer aqui como uma forma de inspiração para os educadores e as educadoras, né? Então, momentos de discussão e trocas a partir das descobertas sobre si mesmos, ou seja, os jovens se colocar, né, apenas a partir da sua vontade, não por uma imposição do professor, entendendo aquilo que lhe é mais importante, discutir a respeito dos valores, princípios, crenças, rodas de conversa, são estratégias que, se geridas pelos estudantes, são estratégias bastante potentes. A construção de um portfólio digital nos 3 anos do ensino médio também se mostrou uma ferramenta muito importante para esse par reflexão-ação. Então, na medida que o jovem está engajado, produz, ele volta ao seu diário e consegue refletir sobre essa experiência. A construção, por exemplo, de RPG, em que os alunos em grupos desenvolvam uma história em que se vejam como personagens. Isso é bem interessante, assim como também a dramatização e a resolução de conflitos, porque quando os jovens refletem sobre conflitos hipotéticos, eles não estão ali representados, mas eles se colocam no lugar do outro e isso pode gerar uma dinâmica de participação, de envolvimento, se as temáticas estão articuladas com as suas vidas. Produções, né, digitais como blog, redes sociais, aplicativos, né, que explorem questões interdisciplinares, que envolvam temáticas da comunidade escolar, do entorno social, também envolvam as ações sociais, né, os projetos, as campanhas em que esse jovem é protagonista, são realmente atividades que engajam e fortalecem, né, os projetos de vida. Outro ponto muito importante é que a questão das profissões também não pode ser deixada de lado, né? Então, nesse sentido, a escola pode oportunizar
entrevistas com profissionais, visitas a locais de trabalho, a imersão também nesses locais, né? E além disso, fórum de profissões organizados pelos próprios estudantes. Então, nessa escola, por exemplo, quem organiza são os estudantes e eles recebem estudantes de outras unidades escolares, né? E para ter esse diálogo com outros estudantes, né? E uma outra estratégia muito potente são aquelas embasadas, né, em metodologias como o design thinking ou aprendizagem baseada em problemas e projetos, em que existe um percurso, um desafio para esse jovem que ele precisa resolver com base, né, nos seus objetivos e interesses, né? A resolução de problemáticas sociais leva esse jovem à ideia de que ele pode também impactar o mundo. Isso eu contei para vocês um pouquinho sobre uma disciplina, né, um componente curricular desenvolvido numa escola com diferentes estratégias e competências bem delimitadas. Mas nem sempre a escola tem uma disciplina específica para os projetos de vida e talvez não precise ter mesmo uma disciplina. Os projetos de vida podem comparecer de forma transversal, resgatando o que eu comentei no início dessa aula. É uma tarefa de toda a escola. Então, o que é importante é que o coletivo de professores e a gestão escolar estruturem os objetivos, competências e habilidades que oportunizam a construção dos projetos de vida e da identidade moral e que isso perpasse, né, as ações de todos os professores, né? O uso das estratégias, principalmente com base em projetos. Então, quando a gente articula os componentes curriculares de uma forma transversal, né, entendendo os projetos de vida como o tema prioritário de várias ações da escola, com diferentes focos, talvez um momento mais nas problemáticas sociais e um momento mais voltado ao autoconhecimento, por exemplo. É muito importante que também, mesmo como tema transversal, que os jovens estejam no centro do processo. A escuta ativa dos educadores é um fato muito importante para o desenvolvimento e delineamento de qualquer currículo. E a interlocução entre docentes de diferentes disciplinas se faz muito necessária. Muitas vezes, quando os projetos de vida se transformam num componente curricular, isso é prejudicial, porque apenas alguns professores se tornam responsáveis por essas oportunidades. Quando nós temos essa temática de uma forma transversal, nós conseguimos fazer com que todos os docentes, equipe, esteja comprometido com a construção e o desenvolvimento dos projetos de vida. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação e engajamento na nossa aula.